Katrina da Costa, de 28 anos, era uma trabalhadora sexual de Estocolmo, na Suécia. Em 18 de julho de 1984, partes do seu corpo desmembrado foram descobertos em sacos de lixo na cidade de Solna. Havia 2 suspeitos principais, 2 médicos. No entanto, ninguém nunca foi condenado pelo seu assassinato brutal. O trabalho sexual não é algo muito seguro, e enquanto permanecer criminalizado, nunca será. Devido ao seu estilo de vida muitas vezes transitório, combinado com o sigilo em torno de suas atividades, as trabalhadoras sexuais muitas vezes são alvos de predadores sádicos. Uma dessas mulheres que foi vítima de um desses criminosos se chamava Katrina da Costa, de 28 anos, filha de pais porto-riquenhos. Durante a primavera de 1984, Katrine estava oferecendo seus serviços nas ruas de Estocolmo. Ela havia entrado neste meio para sustentar o seu vício em drogas. Malknasdisgatan, em Estocolmo, era a rua principal onde as trabalhadoras do sexo se reuniam e era o local de encontro de Katrine. A última vez que ela foi vista com vida foi no dia 10 de junho de 1984, quando um cliente a deixou sair de seu carro naquela rua. Depois de não ter notícias dela por alguns dias, a mãe de Katrine relatou seu sumiço à polícia. Apesar dos problemas e uma vida conturbada, Katrine sempre ficava perto de sua mãe e nunca a deixou sem notícias por muitos dias. Uma investigação foi iniciada e no dia 18 de julho, a primeira descoberta sombria foi feita. Debaixo de um viaduto em Solna, ao norte de Estocolmo, foi encontrado um saco de lixo contendo restos desmembrados de uma mulher. Esses restos foram identificados como sendo de Katrine, por causa de impressões digitais e uma tatuagem de dragão que ela tinha nas costas. Algumas semanas depois, outro saco de lixo contendo mais restos mortais foi descoberto a menos de 1 quilômetro de lá. Dentro do saco estavam alguns órgãos internos e um seio decepado. A cabeça de Katrina e seus órgãos genitais nunca foram encontrados. Nenhuma causa da morte podia ser determinada na época. No entanto, era evidente que a mulher havia sido assassinada. Mas por quem? E por quê? O assassinato ficou conhecido na Suécia como Styckmorder, algo como o assassino dos cortes, e o caso chocou todo o país. Embora não fosse incomum as trabalhadoras do sexo serem assassinadas na região, a mutilação específica do cadáver de Katrine ficou nas mentes dos habitantes locais. De fato, o assassinato foi a inspiração por trás de 4 livros, vários documentários, inúmeros jornais e artigos acadêmicos na Suécia por muito tempo. O caso também foi inspiração para o famoso livro A Garota com a Tatuagem de Dragão. Logo após a descoberta, Ted Harn, um patologista local que trabalhava no Instituto Karolinska, se tornou suspeito do assassinato e posteriormente foi preso. Ted tinha um grande interesse em estudar a morte por estrangulamento e escreveu vários artigos sobre o assunto. Ele era frequentemente chamado pela polícia para ajudar em casos de assassinatos e mortes inexplicáveis na época. Coincidentemente, 2 anos antes, em 1982, a esposa de Ted morreu por enforcamento em seu quarto. O veredito final foi suicídio, mas a polícia chegou a suspeitar que ele tinha assassinado a sua própria esposa, pois naquela época ela estava planejando se divorciar dele, e alguns amigos começaram a perceber que após a morte de sua esposa, ele parecia muito mais calmo e frio. Nas palavras de um colega de trabalho, Ted parecia assustador. Ele chamou a atenção das autoridades quando seu ex-sogro entrou em contato com a polícia para divulgar suas suspeitas sobre a morte de sua filha e a morte de Katrine. O homem era conhecido por consumir pornografia violenta e frequentemente contratava profissionais do sexo na região. A polícia levou uma foto sua ao distrito da Luz Vermelha e quase 50 mulheres disseram que o reconheciam. Uma delas disse que ele tinha sido muito violento com ela e tinha medo dele.
Após a prisão de Ted, sua casa foi revistada e a polícia descobriu uma faca e uma bainha de couro. O médico legista da polícia havia afirmado que durante a autópsia de Catherine, que quem a desmembrou deveria ter sido alguém muito habilidoso em dissecar seres humanos. A polícia então ficou convencida da culpa de Ted. No entanto, poucos dias após a prisão, ele foi estranhamente liberado por falta de provas. Isso mesmo. Mas em seguida, outro suspeito veio à tona no ano seguinte, quando a ex-mulher de Thomas Augen, um clínico geral, disse à polícia que acreditava que seu ex-marido estava molestando a sua filha. Por coincidência, Augen e Ted se conheciam e haviam trabalhado juntos no mesmo hospital em Estocolmo entre os anos de 1980 e 1981. Enquanto a polícia investigava o abuso, a ex-mulher de Augen, Christina, disse aos policiais que sua filha começou a dizer que queria testemunhar um assassinato cometido pelo seu pai. De fato, segundo Christina, a filha deles havia dito que Ted estava com seu pai durante o desmembramento de Catherine. A garota teria dito o seguinte: papai abriu o peito da moça. Ele e seu amigo cortaram a cabeça dela e jogaram fora, enrolada em uma sacola de lixo. Após essa nova revelação, Ted e Augen foram levados a julgamento. Durante os dias que sucederam os julgamentos, um casal que possuía uma loja de fotografia disse à polícia que, no verão de 1984, eles revelaram rolos de filmes que continham fotos gráficas de um corpo cortado em pedaços. Segundo o casal, 2 homens foram buscar as fotografias e alegaram que fazia parte de uma investigação secreta da polícia. O casal afirmou que os 2 homens eram Ted e Augen. Mesmo assim, inacreditavelmente, os 2 homens foram absolvidos. Após grandes protestos da população revoltosa, eles foram a julgamento novamente. E adivinhem, foram absolvidos mais uma vez. No entanto, o juiz se disse influenciado pelo testemunho da filha de Augen e pela proximidade das partes do corpo de Catherine ao hospital onde os homens haviam trabalhado. Ele então teria justificado a sentença e liberado os homens, dizendo que os 2 eram culpados de desmembrar Catherine, mas não de matá-la. Na época, esta era uma prática muito comum para alguns estudantes de medicina em Estocolmo. Eles simplesmente pegavam corpos de mendigos que haviam morrido na sarjeta e levavam para a dissecação. Devido a estas alegações, nenhum dos 2 homens foi condenado por nenhum crime e ambos foram liberados. Na sequência das absolvições, o Superior Tribunal Administrativo da Suécia, para apaziguar o burburinho popular, retirou as licenças de Ted e Augen para a prática da medicina. O assassinato de Catherine fez com que as mulheres da Suécia se levantassem e protestassem contra a brutalidade masculina. De fato, o caso levou a uma mudança na lei sobre a prostituição. Homens que pagavam por sexo agora eram criminalizados. Apesar do tumulto e da popularidade, o caso foi esfriando ao longo dos anos e o assassinato de Catherine ainda permanece sem solução. Mas, no meio de toda essa história, havia um outro suspeito. Ele era um açougueiro polonês chamado Stanisław Gonerka, que havia sido liberado de um hospital psiquiátrico apenas 3 meses antes de Katrina ser morta. Ele estava no hospital psiquiátrico depois de ter assassinado uma jovem em 1974. O homem teria estrangulado e desmembrado seu corpo e colocado os restos em sacos de lixo. E assim como Catherine, a cabeça de sua vítima nunca foi descoberta. Além disso, Gonerka não tinha nenhum álibi e era conhecido por frequentar profissionais do sexo em Estocolmo e várias delas tinham pavor dele. O homem faleceu em 1987, sem nunca ter sido investigado ou ido a julgamento. Infelizmente, em 2009, o prazo de prescrição do crime terminou, o que significa que ninguém será julgado novamente pelo assassinato da jovem Catherine. Até hoje, metade dos habitantes da Suécia acreditam que quem a matou teria escapado. A outra metade, no entanto, acredita que a prisão e o julgamento de Ted e Augen foram os piores erros judiciais da história do país. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenha gostado e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!